Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje o tema é vida saudável e eu coloquei que a vida saudável é uma escolha. Por que uma escolha? Porque é colocado diante de nós para que a gente seja uma pessoa saudável ou não. Por quê? Porque são nos oferecido coisas que nós vamos ter êxito assim de saúde, de bem-estar, mas também são colocadas coisas que podem nos causar mal. Então, no livro de Daniel 1, versículo 11, a partir do 11 até o 16, porque Daniel ele foi-lhe oferecido as iguarias do rei, mas ele, aonde ele morava, ele não comia nem bebia esse tipo de coisa. Então, não é porque ele foi para um outro lugar que ele mudou, mudou o jeito dele de ser. É assim, ele era saudável com aquilo que ele comia antes, então ele não quis receber as iguarias do rei. Então ele pediu para os chefes se durante 10 dias eles podiam comer legumes. O chefe até ficou com medo, mas aceitou, porque Deus estava com Daniel. A direção era do Senhor. Então ele fala assim: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes davam legumes. Então, vê como que a escolha, a nossa escolha, por causa da palavra, abençoa até outras pessoas. Porque depois o dispenseiro começou a dar legumes até para aqueles que comiam as iguarias do rei, que não fez diferença. Provavelmente eles ficaram piores do que o Daniel e os amigos. E a gente vê que uma escolha de Daniel, ele ainda pediu para que fosse feito com ele e com os amigos dele. Então, nós temos uma direção da palavra para fazer as coisas boas, melhores para nós e para quem está perto de nós. Nós recebemos dos médicos, às vezes, você está com colesterol alto, você está com diabetes, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, E às vezes a gente sai lá do médico sabendo o que a gente tem, que no caso não era nem para a gente ter, né? Porque quando a gente, igual eu morei no interior, na roça, eu não tinha nada. Por quê? Porque a gente comia bem, comia verduras sem agrotóxico, tudo era natural. Então a minha saúde era boa. Aí depois você vem para a cidade, aí você começa a comer coisas que você tem a escolha, mas você faz a escolha errada. Porque eu poderia continuar comendo coisas boas, legumes, frutas, verduras. Eu não precisava dar ao meu corpo coisas que como que fala? Artificial, tipo enlatados, essas coisas aí, salgadinhos, essas coisas que faz mal. Eu poderia escolher não comer, mas estava diante de mim, eu comi, comecei a comer. E isso
eu comecei a ter colesterol alto, triglicéride alto, pré. Então, tudo por causa da escolha que eu fiz, porque eu poderia continuar comendo bem, porque tinha diante de mim as comidas boas, só que eu quis experimentar as outras. Então, aqui não, o Daniel falou, não, eu vou. Por quê? Porque ele sabia que vinho, essas coisas gordurosas, essas coisas gordas, não ia fazer bem para eles. Então, ele preferiu ficar no legumes e não tomar nada, igual um refrigerante. O refrigerante não faz bem. Ele preferiu tomar água, porque a melhor bebida que nós temos é a água. Não temos que ficar tomando outras coisas. No mínimo um suco natural, vai, de laranja, ou sei lá, de qualquer suco natural. Mas qualquer coisa industrializada nos faz mal. Só que a gente, aos nossos olhos, vê e aquilo cresce, e a gente vai e experimenta. Aí você experimenta um dia, aí fala, vou tomar só hoje. Aí tem uma outra festa, vou tomar mais hoje. Ou às vezes até traz, compra para casa, sabe, refrigerante, essas coisas que não faz bem. Então, o Senhor, a palavra do Senhor, ela nos direciona a tudo, para nós termos uma vida saudável, não só na saúde, porque quando ele formou o Jardim do Éden para o homem, ele colocou, deu tudo do bom lá para o homem e colocou o homem. Só que ele viu que ele pensou no homem, no emocional, no sentimental, porque ele falou: não é bom que o homem viva sozinho. Então ele falou: vou preparar uma disjuntora adequada para ele. Então olha como que ele pensa na nossa saúde. Então olha como ele trata, nos trata. A gente pode ser bem-sucedido na parte física, mas também no emocional, no sentimental, no financeiro, porque tudo está nas mãos dele, tudo ele faz o melhor para nós. E aí ele pôs o homem lá, arrumou, formou a mulher, em uma disjuntora adequada, ele disse assim na palavra, e o que aconteceu? Eles tiveram uma escolha, eles estavam vivendo bem, não faltava nada, mas aí foi apresentado a eles outra coisa, né, que o inimigo usou a serpente, e eles teriam uma escolha de continuar ali ou receber a oferta. Pois aí a escolha foi receber a oferta, e aconteceu aquilo tudo lá, e eles tiveram que deixar o jardim. E na palavra do Senhor, em Isaías 1,19, fala: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, se nós queremos comer o melhor dessa terra, ser saudável, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos querer, nós temos a escolha, a gente pode querer e ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa querer e ouvir a palavra, que assim a gente vai comer o melhor dessa terra. Assim a gente vai ser saudável em todas as áreas da nossa vida. Então, em tudo que nós vamos fazer, a gente precisa de uma escolha. E é difícil? Porque as coisas ruins, assim, que vai nos fazer mal, alegra a carne. Para nós, a comer, sei lá, essas coisas aí, salgadinhos, fritura, doce, tudo isso daí alegra a nossa carne, sabe? Eu estou emocionado, eu vou comer um chocolate, come uma caixa de bombom, senta, põe lá, assistindo televisão e come tudo. Então, é uma escolha. A gente pode até estar com vontade, mas a gente sabe que vai fazer mal. Então, a gente precisa falar, não, eu não vou comer. Eu não vou comer isso, eu vou orar, porque isso que eu estou sentindo, o Senhor pode me ajudar isso vai passar a partir do momento que eu colocar no altar do Senhor. Então, a gente precisa escolher o melhor, que é ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Porque hoje existe muitas. Eu falo assim que o pessoal do mundo, eles não conhecem a palavra, mas muitos de nós estamos enfermos com algumas enfermidades por causa da escolha, porque a gente vai no médico, eles nos orienta, mas a gente não obedece. Fala assim, eu vou comer hoje só um pouquinho. Eu lembro assim de uma irmã que congregava com a gente que o diabetes dela era alto demais, assim, às vezes, estava muito alto.
E quando a gente fazia as nossas comemorações, aí ela comia, e a gente falava: "Mas você não pode, o diabetes não está alto". Ela falava: "Ah, não, mas só hoje eu estou aqui, estou vendo, eu vou comer". E isso causou que ela teve que amputar um pedacinho do pé, né. Então, você vê, olha o que traz a nós a escolha errada, porque se eu estou eu não, alguém está com diabetes alto e vai comer doce? "Ah, não, só hoje". Aí vai numa festa daqui a 2 semanas: "Ah, não, só hoje, na minha casa eu não como". Então olha o prejuízo que nós temos de ser desobediente, de fazer a escolha errada, porque ela ficou sem a ponta dos dedos, né, amputou um pouquinho do pé dela. Deus, por misericórdia, hoje ela está bem, ela anda, adaptou um sapato, então ela anda. Mas e se tivesse que tirar a perna inteira, por causa de uma escolha errada, por causa de uma desobediência? Então, tudo que nós vamos fazer, a partir do momento, porque quando a gente é do mundo, a gente não conhece. Assim, a gente não entende muito bem, mas a partir do momento que nós somos do Senhor, somos filhos de Deus, nós precisamos fazer escolha. E a todas as escolhas que nós temos a escolha para fazer, que nós façamos a obediência à palavra, porque nós conhecemos, não conhecemos muito, mas nós sabemos que Deus é bom e que Ele quer a nossa felicidade, a nossa alegria, Ele quer a gente com saudável, porque nós somos templo do Espírito Santo, então nós precisamos, para que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos estar saudável. Porque se nós estivermos enfermos, a gente vai ser murmurador, não vai fazer as coisas direito, porque vai falar: "Ah, eu estou doente, hoje eu não vou fazer isso". Aí o Senhor ordena a gente fazer algo: "Ah, não, Senhor, hoje eu estou com meus pés doendo, hoje eu estou com isso, hoje eu estou com aquilo". Então, a gente não vai ser um bom filho. Então, a gente precisa obedecer a palavra, viver a palavra e deixar essas coisas que nos faz mal. A gente precisa resistir mesmo, porque a palavra do Senhor fala: "Resistir o diabo e ele fugirá de vós". Então, se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso resistir tudo aquilo que me faz mal, que é me oferecido, porque vai vir, vão oferecer, mas a gente precisa resistir. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um jejum de refrigerante há muitos anos. Aí, meu esposo chegou em casa um dia com uma Coca-Cola. Eu nem gosto de Coca-Cola, que eu acho muito forte, mas ele chegou com a Coca-Cola e falou para mim assim: "Maria, eu trouxe", estava um calor, gente, aí eu trouxe uma Coca-Cola estupidamente gelada. Aí eu falei para ele assim: "Ah, só que eu não vou tomar porque eu estou fazendo jejum de refrigerante". Então vê, eu fiz a escolha, eu poderia quebrar o jejum e tomar, mas primeiro eu nem gosto muito, mas se poderia ser qualquer outro refrigerante, que eu ia falar para ele não, porque eu estava num jejum, eu estava numa consagração com Deus, eu não poderia fazer a escolha errada de falar: "Ah, Senhor, eu vou entregar agora e vou tomar". Não, porque a gente é tentado, mas a gente precisa resistir. Então é isso, que a gente venha, né, eh, ter uma vida saudável em todas as áreas, né, mas, sendo orientado pela palavra, obedecendo a palavra, ouvindo o Senhor, porque ele falou em Isaías 1,19: "Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra". Então eu preciso querer e eu preciso ouvi-lo, para que eu tenha o melhor dessa terra. E ali em Daniel, depois, todos os outros foram comer legumes e tomar água. Então, aquilo que a gente faz direcionado pelo Senhor, vai abençoar outras vidas, a gente vai servir de testemunho para outros. Então, que a gente venha ser esses filhos de Deus, que seja testemunho do Senhor para outras pessoas, porque nós estamos no meio de pessoas, crente ou não, no nosso trabalho, ou qualquer lugar que a gente frequenta, a gente precisa dar o testemunho do Senhor, a gente precisa ser diferente. E aquelas pessoas que nos conhecem, que foram e a gente ainda é conhecido ou amigo, às vezes, até de vir em casa, eles precisam ver a diferença em nós.
Eu não posso ficar fazendo essas coisas assim, desobedecendo o Senhor, comendo coisa que eu não posso, frequentando um lugar que eu não posso, que vai me fazer mal, porque depois a pessoa me vê do mesmo jeito que ela vai falar, para que eu quero servir esse Deus se ela está igual a mim? Então eu preciso ser diferente. Nós precisamos ser diferente, ser testemunho do Senhor no amor, na saúde, em tudo. Porque se chegarem para mim e falar, nossa, você tem tantos anos e você está aí com saúde, está disposta, está isso. Então eu vou falar, por causa do Senhor. Quem me sustenta é o Senhor. Porque hoje eu tenho 61 anos, às vezes eu não me troco por uma de 20, viu? Que eu estou melhor na disposição e tudo. Mas por causa de quê? Por causa do Senhor. Porque se eu tivesse no mundo, eu nem sei se eu estaria viva. Porque a gente fazia tanta coisa que não era adequada, assim, né? Então, a gente precisa ser testemunho. Eu fico, assim, agradecendo a Deus quando eu... Às vezes as pessoas têm mania de perguntar a idade da gente. Eu não escondo, não, porque eu sou muito honrada, com 61 anos e tá do jeito que eu estou, assim, bem. Então eu falo e eles falam, não, você nem parece. Mas por causa de quem? Por causa do Senhor. Porque é o Senhor que tem me sustentado, o Senhor que tem me guardado, o Senhor tem guardado, eu tenho guardado o meu coração no Senhor. Às vezes a gente entristece, mas aí a gente corre por alguém, pede oração e já melhora as coisas, porque a tristeza também ela acaba com a gente, né? A gente triste, a gente fica doente também. Então, quando eu me aborreço com alguma coisa, eu já peço oração e ali já foi quebrado, já melhoro. Então é isso, que a gente venha fazer a escolha, mas a escolha certa, porque o Senhor nos dá. Ele nos dá a orientação e quem vai fazer a escolha somos nós. Então que nós venhamos fazer como Daniel, fazer a escolha certa, porque até hoje mesmo nós podemos fazer essa escolha. Ah, não vamos comer nada? Vamos, mas vamos comer aquilo que faz bem, porque nada melhor do que um legume, do que uma verdura, do que um suco natural, do que ficar comendo um monte de chocolate de doce, comer uma banana, um melão, chupar uma manga, para quem gosta. É melhor tudo que Deus fez, natural, do que a gente comer essas coisas que o homem já pôs outras coisas que faz mal para a nossa saúde. Então, a gente começar. Ah, vou comer doce, não, vou comer, chupar uma laranja, vou chupar uma manga, vou tomar um suco natural e abrir mão dessas coisas industrializadas, porque quanto mais a idade nossa aumenta, a gente precisa parar de comer esse tipo de coisa. As crianças, os jovens também não, mas nós, assim, a gente que tem uma idade, que temos, como diz o bispo, 18 anos, a gente precisa nos cuidar melhor. Então, que a gente venha, né, nos cuidar mesmo, porque o Senhor é bom e Ele nos direciona. É só a gente obedecer, porque Ele nos direciona e nós vamos ser pessoas saudáveis, pessoas de ânimo, pessoa que vai dar um testemunho do Senhor bom, porque ver uma pessoa de 70 anos, 80, a idade que o Senhor tem para cada um de nós, bem, lúcido e fazendo coisas que um de 15 não faz, porque eles não fazem por quê? Porque eles estão se alimentando mal, dormem mal, fica nas festas e tudo, então eles não conseguem fazer. Então nós, se a gente for pela palavra, a gente faz, mas então que a gente venha, né, obedecer ao Senhor, porque Ele fala, se quiseres, então eu preciso querer, né? Então que nós venhamos, nós como filhos de Deus, venhamos ser testemunho do Senhor em tudo, não só no comportamento, não, mas em tudo, na saúde, em tudo, em tudo, em tudo, no emocional, no sentimental, que quando as pessoas conversar conosco, vejam Deus, veja o Espírito Santo em nós, que vejam e sintam a presença de Deus em nós, que nós sejamos pessoas que possamos impactar outros, assim como Daniel, ele fez, depois o dispenseiro falou, não, então a partir de hoje todos vão comer legumes e tomar água. Então que nós venhamos assim
passar através das nossas vidas aquilo que o Senhor é, né? Não só para nós, mas para quem quiser ser direcionado por Ele, que assim seja nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor, assim, nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, de escola, possam ver o Senhor em nós. Essa é a verdade, possam ver que nós somos filhos de Deus. Então, que nós sejamos assim, que nós venhamos menos abrir mão daquilo que não nos faz bem, seja na comida, seja sei lá, em qualquer coisa que a gente vê que está fazendo mal para nós, que está deixando a gente chateado, nervoso, às vezes irado, que nós venhamos abrir mão dessas coisas e saber que só o Senhor é Deus e que nós somos filhos amados do Senhor e que Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso bem-estar em todo momento. Então, que nessa manhã o Senhor possa, né, visitar o nosso coração e confirmar para cada um de nós aquilo que Ele quer, que nós fazemos uma escolha, que aquilo que nós precisamos fazer uma escolha, que nós venhamos fazer através da palavra do Senhor nesta manhã, a gente venha buscar assim em nós o que nós precisamos escolher, para que nós estejamos bem com Deus e conosco. Amém?